Olá, querido, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre hebreu, israelita, judeu e samaritano. A primeira vez que a palavra hebreu aparece na Bíblia está lá em Gênesis 14, mencionando Abrão, a nacionalidade de Abrão. Para a gente entender melhor, hebreu deriva da palavra Eber. Eber era descendente de Noé e Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão, é descendente de Eber. Na época de Eber, está lá em Gênesis capítulo 10, houve divisão de terras. Então Eber, que era descendente de Noé, ele herdou uma parte da terra e o seu povo ganhou o nome de hebreu. Ele era descendente de Sem. Então aqui a gente tem Abrão sendo um semita, porque ele era descendente de Sem, e também um hebreu, porque também era descendente de Eber. Daí surge a expressão hebreu. Então quando Abrão ele sai da terra dele para ir para uma terra onde Deus mostraria, ele vai como um hebreu. Então ele é mencionado na Bíblia, lá em Gênesis 14, pela primeira vez como o hebreu. Passado um tempo, Abraão ele tem um filho chamado Isaac, e Isaac ele vai ter dois filhos, e um deles chamado Jacó. Jacó, depois de um tempo, vai ter um encontro com Deus e vai ter o seu nome mudado para Israel. Quando Jacó, o Israel, ele tem os seus filhos e durante um período de fome sobre a terra, ele vai descer para o Egito, em busca de comida. E um dos filhos de Israel, de Jacó, ele vai virar governador do Egito, que era o José do Egito. Então eles vão passar a morar naquela terra ali como estrangeiros. E eles continuam sendo mencionados como povo hebreu. Passado muitos anos, o povo vai ser escravizado no Egito e vão ser conhecidos por todo o tempo como povo hebreu, porque eles são estrangeiros, moram em terra estrangeiras. Só que depois de 430 anos, Deus vai levantar um libertador chamado Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito e levar para uma terra prometida, uma terra onde eles não seriam mais estrangeiros, mas donos daquela propriedade, donos daquela terra, onde eles se tornariam uma nação. Então o povo hebreu sai do Egito como hebreu, atravessa o deserto e quando, sob a liderança de Josué, eles alcançam a terra prometida. E ali a terra vai ser dividida entre os filhos e netos de Jacó, ou de Israel, e tribos de Israel, e ganham um nome, aquela nação ganha um nome de Israel. Ou seja, eles não são mais estrangeiros, agora eles são uma nação. Passado algum tempo, Israel entra no período da monarquia, começa a ser governado por um rei. Então o primeiro rei a ser levantado sobre Israel é Saul, depois vem Davi, depois de Davi vem Salomão, seu filho, e quando Salomão morre, assume ele Roboão, o seu filho. Porém, quando Roboão, filho de Salomão, assume a nação de Israel como rei, há um racha ali entre as tribos do norte e as tribos do sul. Do norte de Israel ficava localizado 10 tribos, e ao sul de Israel ficava localizado 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E ali ficava a capital, Jerusalém. Quando há esse racha, o reino do norte continua chamando Israel, e a capital passa a ser a cidade chamada Samaria. E o reino do sul, como a maior tribo era a tribo de Judá, a capital ali era Jerusalém, a nação ali começa a ser chamada de Judá. Então o nome prevalece da maior tribo, tribo de Judá. Então eles começam a ser chamados de judeus. O povo do sul, judeus, e o povo do norte são os israelitas. Só que os israelitas, com o tempo, eles se entregam à idolatria, aos pecados. Deus permite que venha a Síria um povo estrangeiro e leve aquele povo em cativeiro, em cativo. E ali aquele povo ele deixa de existir como nação, como Israel. O povo do sul, Judá, continua ainda firme nos caminhos de Deus por um tempo, até eles começarem a se desviar do caminho de Deus, a pecarem contra Deus, e Deus permite então que a Babilônia invada o reino do sul e destrua com o reino do sul e leve aquele povo cativo. Só que, diferente do povo do norte, que nunca mais voltaram para sua terra,
O povo do sul, passados 70 anos, eles são libertados da Babilônia e voltam para sua terra. E aqui tem um diferencial, porque o povo do sul, eles voltam e os judeus ali, eles têm um hábito de casar só judeus com judeus, não misturar a raça. Então aqueles judeus que casaram com outras mulheres babilônicas, casaram com as mulheres babilônicas lá no cativeiro, eles fizeram um trato entre eles ali para separarem da sua esposa, deixarem suas esposas e irem sozinhos para Judá. Ali se consolida novamente a nação de Judá, ali consolida de novo os judeus, então por isso que eles são considerados puros. E a nação de cima, do norte, que a capital era Samaria, os assírios começam a despejar pessoas ali de todas as nações ali que eles pegavam como cativo. Então o povo de Israel que tinha ficado no lado norte, na região norte, começa a ter uma mistura de raças. Eles ali se perdem a identidade. Então eles começam a ser chamados de samaritanos. Aí a gente tem a diferença entre judeus e samaritanos, porque os judeus são considerados puros, porque eles não se casaram com outras raças, com outras nações, eles permaneceram entre eles ali. E aqueles que tinham casado com mulheres babilônicas deixaram suas mulheres, abandonaram suas mulheres e vieram para sua terra para fortalecer o seu povo, a sua raça. Então eles eram considerados povo puro, por isso tinha essa divisão entre judeus e samaritanos, porque aquele povo do norte não volta mais ao cativeiro e os que ficam ali casam com outras pessoas de outras nações, e a própria Assíria, que tinha levado aquele povo cativo, começa a despejar pessoas ali que ela pega cativa de outras nações. Então começa a ter uma mistura de raça. Então ali eles começam a ser chamados não mais de israelitas, mas de samaritanos. Então eles ganham os nomes de samaritanos porque eles não são mais puros, uma raça pura, eles são uma raça mestiça. Então aqui a gente vê a diferença. Hebreu é o povo que sai de Abraão até o Egito. Do Egito o povo sai hebreu. Quando eles tomam parte da herança deles, parte da terra prometida, que é Canaã, e a terra é dividida entre as 12 tribos dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, ali eles ganham o nome de Israel. Porém, quando a divisão, ao racha no reinado de Roboão, o reinado do norte separa do reinado do sul, o reinado do norte continua chamando Israel, o reinado do sul começa a chamar Judá, devido à maior tribo ali ser Judá. Tem separação entre judeus e israelitas. Depois vem o cativeiro das duas nações, o reino do norte não volta mais para o seu país, para sua terra, o reino do sul, sim, depois de 70 anos volta, porém o reino do norte ele tem uma mistura de raças, então eles são chamados a partir de então de samaritanos e o reino do norte de judeus. Aqui a gente tem a diferença entre hebreus, israelitas, judeus e samaritanos. Sabia dessa história? Gostou desse conteúdo? Deixa a sua curtida, compartilha este vídeo com outras pessoas e que Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus.